né? O comércio básico lá de importados, de produtos importados, ele não está mais concentrado aqui em Manaus. Ele, na verdade, ele está espalhado desde a época do ex-presidente Collor de Mello, né? Mas outra coisa assim, interessante para a gente poder conversar sobre essa situação, eu também trouxe aqui mais algumas informações e até passei para você, né, para você ter uma ideia. Praticamente 24% das empresas que estavam funcionando em Manaus com o Covid fecharam, né? Então, isso significa que 24%. 24%. Aproximadamente uma em cada 4 fechou, né? Por causa da crise que se abateu com essa situação do Covid. Uma outra coisa aqui bem interessante, isso é uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, né? 62% das empresas aqui no estado do Amazonas, em particular em Manaus, falam que houve uma redução, né, do faturamento, o impacto negativo nesses meses aí de março, abril, maio, junho, né, o impacto foi muito pesado. Essa pesquisa foi publicada em junho, no dia 16 de julho. Essa pesquisa foi realizada em junho e foi publicada em 16 de julho pelo IBGE, está disponível no site do IBGE, né? Uma outra coisa que me chama muito a atenção é que, se comparar junho com março, né, 54% praticamente do movimento econômico ficou prejudicado. Houve uma queda de 54%. Uma outra coisa, assim, com essa queda de movimento, com essa dificuldade, inclusive, de importação, né, de matéria-prima, também 62% das empresas tiveram dificuldade em fabricar e vender produtos. Então, foi um tsunami muito grande, né, aqui no nosso estado, e isso trouxe muito prejuízo. Graças às ações dos governos, a gente não teve tanto desemprego, né? Tivemos uma quantidade considerada de desemprego, mas todas essas fontes de apoio que os governos desenvolveram aqui para o Estado, né, para o Brasil como um todo, permitiram ainda manter um certo grau de empregabilidade das pessoas, tá? E uma outra coisa que me chama muito a atenção é o nível de consciência dos empreendedores do Estado. 97% deles realizaram campanhas, né, de orientação, de informação, de prevenção, principalmente quanto à questão da higiene para os seus colaboradores. Então, assim, são números que nós precisamos ter um olhar diferenciado para isso, né? E isso acaba explicando, justificando muito do que nós estamos vivendo. A economia do Estado volta a funcionar. Na verdade, acho que a arrecadação do Estado ela não teve tanto prejuízo, né? Ela conseguiu suportar muito pela dificuldade que teve, mas alguns setores, como supermercados, como drogarias, né, acabaram incrementando o seu movimento, e isso ajudou muito a manter a arrecadação do Estado, né, inclusive mantendo os salários em dia dos funcionários públicos, apoiando, né, o pequeno empresário. Nós temos uma agência de fomento aqui que tem ajudado muito os micro e pequenos negócios. Só para você ter uma ideia, nesse período de crise... Pois não. Nesse momento de crise, nós tivemos aí cerca de 25 milhões de reais que foram disponibilizados como fundo de apoio para os micro e pequenos negócios, né? Isso é um valor realmente significativo. Isso traz mais segurança para manter o emprego, para fazer a máquina econômica funcionar, né? E nós aqui, por decisão do governo, nós tivemos
uma abertura gradual a partir de 1º de junho, em 4 grandes ciclos, né? E nós estamos já indo para o 5º ciclo, que aí é a abertura total para grandes eventos, mas eu acredito que nós vamos iniciar esse 5º grande ciclo a partir de setembro, né? Porque é o período que realmente a gente tem um olhar mais apurado de como está a evolução ou a involução dessa crise de saúde que se abateu no Brasil como um todo. Eu vou lhe dar alguma posição, até porque tem gente aí, deve ter alguns seguidores seus aí também nos acompanhando. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, no Brasil de modo geral, né? Mas nós tivemos 2 problemas básicos da crise. Uma foi a crise em si, né? A crise de saúde, que provocou uma crise econômica e que teve uma crise política, né? Que acabou atrapalhando bastante, onde o governo estadual estava alinhado com o governo municipal e com o governo federal, as coisas funcionaram mais ou menos bem. Mas aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, no período inicial, o governo do Estado sendo... foi dois estados que tiveram basicamente essa... Pode até não ser intenção, mas passou para a gente que está de fora essa intenção de capitalizar politicamente, foi o governo do Rio de Janeiro, o governo de São Paulo, de fazer capitalizar politicamente, sendo contrário ao governo federal. E isso causou uma discórdia, aí, porque o governo federal dava uma ordem, o governo estadual dava outra, o governo municipal dava outra ordem, né? E vinha a justiça e dizia que não valia nenhum dos 3. Então você imagina o empresário no meio desse envolvimento todo. Também teve uma coisa, porque ao delegar os municípios a autoridade para criar os seus próprios protocolos, isso imagine uma rede de supermercados que funciona em 10, 20, 30, 40 municípios. Em São Paulo, para você ter uma ideia, tem um shopping que ele está diviso. Uma parede do shopping está no município e a outra parede no outro município. E os 2 municípios estabeleceram protocolos diferentes e conflitantes entre um e o outro. Então, isso foi um problema. Eu acompanho muito o segmento de supermercados e tinha supermercado na Bahia, aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Um município que opera em 20 municípios, um ao lado do outro, ele teve que criar 20 protocolos diferentes, que muitas vezes aquilo que foi autorizado no município não era permitido no outro. Então, esse bate-cabeça, eu acho que foi um dos problemas sérios que o meio empresarial enfrentou. Não sei como é que foi em Manaus com relação a isso. Houve um entendimento razoável nesse sentido? Aqui, na verdade, nós não tivemos esse tipo de problema, né? Os governos eles conseguiram se alinhar e as prefeituras acabaram seguindo as orientações do governo do Estado. Mas o que a gente pode verificar é que, como a eleição se aproxima, né, principalmente naqueles municípios em que o prefeito será candidato novamente, essa situação de dificuldades, né, de legislação, de definição, aconteceram. Manaus não teve isso, porque o prefeito atual não vai mais ser candidato, ele já está no 2º mandato. Então, eu acho que nós conseguimos muito tranquilamente suplantar isso, porque não teve esse aspecto politiquês, né, de estar puxando a sua sardinha de um lado para o outro. Mas nós temos alguns municípios em que foram preciso baixar normas muito sérias, muito rígidas, inclusive de cerceamento de pessoas, de automóveis. E aqui, como nós estávamos falando antes, as nossas estradas aqui são os rios. Então, o governo do estado aqui proibiu, né, que os barcos que a gente chama barcos de recreio, que são
barcos de transporte de pessoas e cargas, eles não podiam sair, não podiam continuar fazendo as suas ações, principalmente quanto às pessoas, né? Quanto às cargas, sim, poderia, mas exatamente isso favoreceu a que nós tenhamos hoje uma situação muito mais tranquila, né, dessa questão do Covid. Então, assim, nós conseguimos suplantar, né, com muita tranquilidade essa situação, porque exatamente não houve esse atrito entre governos estadual e municipal, né? Eu acho que houve um grande alinhamento nesse sentido, né? E os gestores conseguiram conduzir as suas estratégias de maneira muito assertiva, e isso facilita muito para que nós possamos hoje respirar com mais tranquilidade nesse momento. Nós estamos na curva descendente e, com certeza, à medida que sair essas vacinas, já temos 4 hoje em teste no Brasil, hoje mais uma foi liberada para teste, da empresa Janssen. A gente espera que, com a vacinação, aí sim nós possamos ter o nosso novo normal completo, né? Mas eu não tenho uma perspectiva muito boa. Eu acho que isso ainda demora pelo menos aí uns 6 a 8 meses para que tudo isso possa estar acontecendo, né? Até porque se o Trump lá não segurar as vacinas como ele fez com os respiradores, né, nós possamos ter também vacinas aqui para colocar para a nossa população. Então, vai depender ainda aí um período médio para curto, para médio, para a gente ter uma solução efetiva. Mas, quanto a essa questão política de brigas, de estrelismo, nós não tivemos aqui, e isso foi um ponto muito positivo. Isso nos ajudou bastante. Aqui em São Paulo isso aconteceu de uma forma muito forte, mas sobre o tempo, eu estava conversando com esse professor lá de Portugal, ele disse que a estimativa da Europa de sair, voltar à normalidade, ou seja, voltar ao que era em 18 de março, Sim. Vai levar uns 2 anos e meio, a expectativa que eles trabalham lá. Entendeu? Então, aqui no Rio, nós começamos essa semana, a partir do dia 15, a abrir os equipamentos turísticos, né? Então, está aberto o Cristo Redentor, o bondinho do Pão de Açúcar, o Museu do Amanhã, ou seja, todos os pontos turísticos foram abertos, de uma estratégia inicial de fazer promoção para o morador da cidade do Rio de Janeiro, num segundo momento para o estado do Rio de Janeiro, num terceiro momento para os 3 estados vizinhos, que é São Paulo, Minas e o Espírito Santo, e para depois ampliar, porque há uns 15 dias passados eu fiz uma live com o Sávio Neves, que é o maior empreendedor de turismo aqui do Rio de Janeiro. Ele é do proprietário do trenzinho do Corcovado, do Aqua Rio, que é o Aquário, e da Roda Gigante, dentre outros. Então, ele disse que, como o visitante do exterior vai demorar bastante a chegar, então estão trabalhando para promoção aqui no Rio, está com 50% de desconto para a população local. Então, esse é o momento de questão. Outra coisa que aconteceu aqui no Rio é a falta de disciplina. Aqui no primeiro dia de abertura dos bares, o pessoal fez a festa. Então, isso também eu acho que teve um envolvimento aí muito grande da liderança, né? Porque você sabe que liderança, nós que somos aí estudiosos da administração, sabemos disso, que a liderança o exemplo não é a melhor maneira de liderar, é a única, né? E o que aconteceu? Com o governo federal dizendo para fazer uma coisa, o estadual dizendo para fazer outra, e o municipal não sabendo o que dizer, na maioria das vezes, o que aconteceu? As pessoas, um diz fica em casa, o outro diz sai, o cara, pô, isso aqui é briga política, eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se aconteceu em Manaus, mas aqui os primeiros dias as pessoas
ou seja, estão andando na rua sem máscara, frequentando bar. Agora já voltou um pouco à normalidade, as pessoas já estão adaptando mais o uso da máscara, por exemplo. Como é que foi em Manaus? Também teve isso ou o pessoal foi mais Não, disciplinado? quanto a isso, não teve essa revolta, né? Mas, assim, talvez aqui o que me chamou muito a atenção e continua chamando é a situação dos bancos, né? Principalmente aqueles de Caixa Econômica e aqueles que pagam os incentivos, né? As bolsas à população mais carente. Então, assim, eu acho que muito da propagação do Covid aconteceu exatamente nessa relação de carência, de necessidade de recurso financeiro, e essa bolsa, esse incentivo que foi concedido pelo governo federal, isso aglomerou muita gente, né? E eu tenho relatos de pessoas que falavam assim: o fulano pegou os R$ 600 e foi comprar roupa, sapato, né? Alimento foi a última coisa que ele pensou. Ele era como se fosse semana de Natal, né? Então, na semana de Natal, o comércio bombou aí de vendas, principalmente desses artigos, que o recurso dos R$ 600 não era para isso, né? Os Não R$ era 600 para era isso, não era para isso. subsistir nessa condição aí de comprar alimento, remédios, mas o pessoal, pelo menos os depoimentos que eu tenho ouvido, é exatamente isso. Eles foram, principalmente no interior e nos bairros mais afastados, era a semana de Natal. O comércio Vamos funcionou. aproveitar a festa. Vamos aproveitar essa. E você sabe que o varejo, a economia de um modo geral, e o varejo, que é a minha área de especialidade, aí, que eu me dedico mais, ele tem 4 pilares básicos, né, para desenvolver. Você precisa ter emprego, precisa ter renda, precisa ter crédito, precisa ter confiança. E esses 4 pilares foram profundamente abalados, né? Agora, confiança está começando a voltar e tal, está começando a voltar. E, no meu entendimento, esses R$ 600, né, ele serviu para que o baque, ou seja, o impacto não fosse tão grande no consumo. E aí cada um tem um número, já parece que já foi liberado aí quase 200 bilhões só nos R$ 600, e isso foi direto para o consumo. Como você está dizendo, está contribuindo aí ou seja, está na mesma linha de pensamento, né, que isso foi direto para o consumo. Se você não tivesse isso, realmente... Ontem eu estava conversando com um empresário, ele esteve aqui comigo há uns 15 dias passados, o César. Ele é dono da marca Fila e da Umbro aqui no Brasil. Tem 17 mil empregados. Conversando com ele, hoje eu estava conversando, porque alguém me disse, um amigo nosso lá do grupo, disse o seguinte: olha, o varejo não morreu, o varejo está bombando, o e-commerce está vendendo a beça e tal. Aí eu parei e disse: olha, esse tipo de divulgação a gente tem que parar, nós não podemos ser nem otimista ao extremo, nem pessimista também, né? Isso é igual segurar um pardal na mão. Se você aperta, você mata o bichinho. Se você abre, ele solta. Então, nós que somos formadores de opinião, em alguns momentos, a gente tem que ter esse cuidado, que alguém ouve isso, eu agora vou comprar, eu vou encher a minha loja de produto porque diz que acabou a crise e eu vou continuar vendendo. Então, houve realmente um crescimento muito grande do varejo, do e-commerce, do venda pela internet, e só que isso não vamos dizer assim, não equilibrou a perda da venda na loja física. Então, houve um crescimento de um lado, mas que no total as vendas ficaram abaixo. E também esses R$ 600 teve um impacto muito grande no consumo. Eu não sei qual vai ser, essa é o meu, eu gostaria de ouvir a sua análise também sobre isso. Se o governo parar de pagar os R$ 600, o que vai acontecer com a economia? Você acha que vai piorar muito? Qual é a sua sensação sobre isso? Não, com certeza. Eu acredito que vai
vai ter um grande trauma, né, econômico, social nisso tudo, mas eu ouvi hoje já que o Ministério da Economia já está preparando aí um projeto, né, com uma nova roupagem que vai juntar todas essas bolsas de modo a tentar equilibrar essa situação financeira para os mais carentes. A quantidade de pessoas, né, que foram atendidas, que não tinham conta bancária, né, a gente não tinha, o governo não mensurava a quantidade disso. Então, o último número que eu ouvi falar, foi em torno de 60 milhões de pessoas que eram desconhecidas do governo federal, né, porque não tinham movimentação financeira bancária, e hoje eles têm essa movimentação nessa conta que foi montada aí na Caixa Econômica, e é um público que precisa ser muito bem analisado, né? Porque é o pessoal que está na base da pirâmide e que não só vai necessitar de recursos, alguns deles, lógico, têm a sua condição, têm o seu ganha-pão, né? São pequenos operários, né? O pessoal que trabalha um pouco na informalidade, mas são pessoas que precisam ter uma visão. E aí a gente vai ter que voltar para aprender com a Índia, né? Com o Paquistão, com aquelas ações de crédito controlada para a base da pirâmide, para fazer com que essa base da pirâmide realmente seja inserida na economia como um todo. Eu penso que, a partir do início do ano que vem, estratégias terão que ser muito bem pensadas pelo Sistema S, né, pelos governos estaduais, para qualificar essas pessoas, né, inserir essas pessoas efetivamente no meio econômico-social formal. E aí nós temos uma ferramenta muito interessante, que é o microempreendedor individual, né, que dá as garantias de resgate social lá, da aposentadoria, do seguro-saúde, de modo a trazer essas pessoas para o nosso mundo real, né? Porque eles estavam completamente escondidos. Na Oi, verdade, pode... a crise expôs uma ferida que a gente já sabia que existia, só não sabia qual o tamanho da nossa desigualdade, né? Então, Exato. essa crise veio expor qual é o tamanho dessa desigualdade, porque aquele brasileiro que nunca precisou do governo para nada é aquele que vende a bala na esquina, vende o salgadinho na porta de casa, ou seja, é o guardador de carro. Essas pessoas que eram invisíveis para o governo, que nunca precisaram do governo, nesse momento foi que levantou-se qual é o tamanho desse problema. Então, essa acabou expondo. E você vê o seguinte, quando o Paulo Guedes, que é um economista de Chicago, né, liberal até o extremo, é um pouco mais liberal do que o nosso professor Ricardo Gomes. Entendeu? Você imagine se ele chegou à conclusão que é necessário se fazer alguma coisa, é porque realmente a situação é extremamente grave. Bom, eu vou aqui, só um minutinho que eu vou aqui citar as pessoas que estão nos acompanhando aqui, o Anderson Dani, o Renato Guedes, os professores, o Irani Varela, meu colega de Petrobras, o José Gomes Filho, o Aerto Bezerra, que nos acompanha toda semana, o Renato Cardoso, a Elizabeth Varela, o Paulo Henrique PH, lá da minha cidade, Conceição de Macabu, a Marlene Viana, enfim, um grupo de pessoas, tem muita gente aqui nos assistindo, não dá para falar de todo mundo. Agradecer essas pessoas, dizer que o nosso papo hoje é com o Vladimir Leite. Ele é de Manaus, um professor da Universidade Estadual de Manaus, consultor, e foi meu colega de doutorado na Argentina, então eu tenho o prazer de a gente estar batendo esse papo aqui, muito saudável, sobre este assunto, que a gente não gostaria de estar falando sobre isso, Vladimir, poderia estar falando de outras coisas, mas esse é o...
Isso aí Lamentavelmente, esse é o assunto da pauta, né? é uma oportunidade também para as empresas, né? As empresas também vão ter que abrir os olhos para esse público. Então, e aí, eu acho que a mudança do Paulo Guedes é muito importante, porque eu ouvi ele falando numa das reuniões com o presidente, preocupado mais naquela maldita reunião que saiu publicada aí para todo mundo. Ele queria saber das grandes empresas, que os pequenos se virassem, né? E não pode ser assim. Não pode ser. E ele mudou a percepção, né? Precisa mudar, porque nós, os pequenos, somos muitos, né? E precisamos também de um olhar mais apurado do governo, principalmente com todo esse sistema fiscal que envolve tributação, obrigações sociais. Ele precisa dar uma repensada nisso, pelo menos esse era o que eu entendi das propostas iniciais, era uma das linhas de ação, e ainda não vi nada efetivo quanto a isso, né? Mas eu falava das empresas que quem começar a perceber esse cliente da base da pirâmide, porque são muitos também, né? E aquele que sair na frente, começar a desenvolver uma estratégia focada nesse tipo de público, eu tenho certeza que vai acabar aumentando o seu faturamento, né? Porque essa mão do Estado amparando essas pessoas, ela não vai cessar. Ela pode até diminuir, mas ela não pode cessar, né? Graças a gente diminuiu muito a velocidade com que isso estava sendo desenvolvido, né? E espero que agora nós possamos atender realmente as pessoas carentes, né? E eliminar os aproveitadores para que a gente consiga inserir essas pessoas no mercado. E as pequenas empresas, e as médias empresas, as grandes empresas também, devem começar a perceber esse público, porque na brincadeira aí é quase 40% da população brasileira, né? Olha o tamanho do buraco. Qualquer dinheiro vai direto para o consumo, né? E consome no Brasil. Exatamente. Não sai daqui para comprar nos Estados Unidos, não sai daqui para comprar em Nova York. Ele vai comprar, consumir aqui no Brasil. Então, realmente... Ele vai fazer um turismo na cidade vizinha, ele vai gastar ali na região que ele está instalado. Tem um colega seu, um vizinho seu, o Joy Colares, sim, que é um empresário de Belém, que é presidente do sindicato dos lojistas lá de Belém, está mandando um abraço aqui para você. Falei que está nos assistindo aqui, tá lá de Belém. Obrigado. Então, você vê, o Vladimir, com uma grande oportunidade, né, para as empresas, de um modo geral, com produtos focados para esse público, obviamente produtos mais básicos, não de qualidade, mas de menor valor agregado, né? Para aproveitar esse público que está surgindo, igual lá no governo do PT, quando iniciou a Bolsa Família, né, que ampliou a Bolsa Família, deu um crescimento da economia muito grande, né? Então, você vê isso como uma oportunidade que as empresas devem ficar de olho nesse novo público que está surgindo aí no mercado. Eu vejo assim, a questão da qualidade é assim, a qualidade é aquilo que o teu cliente percebe, né? Sim, sim. Então, ter esse olhar focado no cliente, ele vai ser fundamental. Hoje, por coincidência, à tarde, eu estava conversando com os meus alunos sobre oportunidades de negócios, né? E estava falando exatamente nisso. Eu preciso ter essa visão macro, essa visão mais holística do meu mercado para poder desenvolver a minha ideia, mas dentro das necessidades desse público. Então, entender esse público vai ser fundamental. Eu acho que as empresas de pesquisa, as empresas que servem como balizadores, aí, orientadores das grandes empresas formais, elas vão ter muita atividade, porque esse público precisa ser melhor conhecido, né? Inclusive para que você possa explorá-los melhor, né? Entregar a eles a qualidade que eles querem dentro da perspectiva financeira que eles têm.
Então, talvez mudar algumas linhas de produtos, né, para atender esse público será algo que eu vou considerar assim, como muito relevante, né, já a partir do próximo ciclo, né, de 2021. Se 2021 vai começar em junho ou em setembro, eu não sei, mas que ele vai começar, ele vai. E é importante, então, dentro dessa visão, né, que você muito bem mencionou, da gente entender esse cliente, né? Porque antigamente, quando o foco era no produto, eu desenvolvia um produto e saía procurando o cliente. Hoje o foco é no cliente, eu preciso entender o cliente, saber o que esse cliente, qual é o produto que esse cliente está demandando para eu entregar o produto certo para esse cliente. Ele mudou o foco do produto para o foco no cliente. Então, o entendimento desse novo consumidor que surge é fundamental. E não só o Vladimir, não só o novo consumidor dessa classe social, mas, na verdade, houve uma mudança de comportamento da sociedade e do hábito de consumo muito grande, né? Ou seja, eu sempre digo que não houve mudança das tendências. Poucas tendências surgiram com a Covid-19. Eu estive lá no maior evento de varejo do mundo em Nova York, em janeiro, e trouxe diversas tendências que a gente esperava, que todo mundo que estava lá estava esperando que isso fosse implementado ao longo do tempo. E ela acabou, né, tendo que ser implementada de imediato. Então, a Covid-19 foi o maior impulsionador da tecnologia, né? O cara chegou aí com um espírito de tecnologia extremamente avançado, ele foi o maior impulsionador da tecnologia, e também de antecipação, foi o maior que proporcionou a antecipação de praticamente todas as tendências. Então, aquilo que já era tendência acabou antecipando. Então, essa mudança do hábito de consumo, por exemplo, a maior preocupação com a saúde em detrimento da beleza, o consumismo fora de moda, né? O produto, o luxo também fora de moda, tudo isso ele acabou antecipando e também por uma necessidade. Então, como é que você vê, quais são, na sua visão, você que atua também como professor, a gente acaba aprendendo muito com os nossos alunos, né? Como é que o que mudou no hábito de consumo da sociedade que você já percebeu e que poderá trazer impactos na economia e na vida das pessoas e que veio para ficar? Quais são essas tendências que você já conseguiu perceber? Legal, olha só, eu faço supermercado, né? Eu gosto de supermercado, eu gosto de passear, é um divertimento para mim. Quando eu chego no caixa eu fico triste, mas eu gosto de estar ali naquele ambiente, conhecendo as gôndolas, olhando cada um dos corredores. O que eu percebo, por exemplo, que os produtos básicos eles estão sendo mais consumidos, Sim. né? Então, os produtos com mais custos eles estão ficando mais tempo nas gôndolas, Sim. enquanto os produtos básicos têm sido um consumo maior. Eu percebi também que em alguns supermercados houve um decréscimo da quantidade de pessoas. E isso me leva a crer o seguinte, provavelmente as pessoas estão começando a comprar nos pequenos comércios próximos da sua casa. E aí vai voltar aquelas antigas mercearias, né? Uma repaginada, lógico, dentro do nosso novo mundo, mas eu acredito muito nos pequenos negócios de bairro, não nas grandes marcas, mas em pequenas marcas. E isso, para mim, aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem alguns varejão, varejão de frutas e verduras, e isso tem, cada vez que eu vou num varejão desse, eu vejo mais pessoas, e pessoas diferentes. Eu não tenho dias certos, eu vou em vários dias da semana olhar, ver, comprar alguma coisa. Aqui próximo da minha casa, por exemplo, tem um. E eu tenho percebido pessoas diferentes fazendo as compras. Isso significa que as grandes lojas, os grandes supermercados estão perdendo alguns clientes. Então, eu acho que essa é uma tendência muito
Essa é uma tendência que a gente tem visto. Isso já era uma tendência no mundo, tá? O supermercado de bairro. Mas que acelerou agora. E acelerou com isso. E o que aconteceu? Os supermercados estão vendendo mais, mas estão vendendo um mix de produtos diferentes. Ou seja, a sua percepção está correta. Os produtos de maior valor agregado estão girando numa velocidade muito menor e os produtos básicos estão girando muito mais. Essa é uma realidade que está acontecendo no mercado. A outra é que as pessoas estão indo menos ao supermercado, mas aumentou o ticket médio. Ou seja, sim, tem ido uma pessoa para comprar para a família toda, né? E tem ido menos vezes e comprado mais. Por isso é que você tem visto os supermercados, que a gente analisa isso semanalmente, então a gente tem visto esse comportamento, ou seja, as pessoas têm ido menos ao supermercado e têm comprado mais de cada vez. E o comércio de bairro também tem um crescimento muito grande. Para você ter uma ideia, eu participei de uma live com um amigo nosso, que é o Marcelo Maia. Ele foi o secretário de Comércio do Ministério da Indústria e Comércio durante o governo do PT. E ele hoje é o presidente do Dia Supermercado. É uma rede de supermercado da Espanha que tem 900 lojas aqui no Brasil. Então, ele está dizendo o seguinte, ele teve que implantar o delivery em 10 dias. E o e-commerce que ele ia implantar nos próximos 2 anos, implantou em 40 dias, ele teve que desenvolver e implantar o delivery, né? Então, por quê? Porque o supermercado dele é supermercado de bairro, né? E nos Estados Unidos tem uma nova modalidade de entrega, que aqui no Brasil, obviamente, não dá para ser praticada, mas então, é a entrega na calçada. As pessoas ligam para a loja, faz a compra e o produto é colocado na calçada e as pessoas passam da calçada e retiram. Entrega na calçada. Esse novo está acontecendo. Aqui no Brasil tem um perigo do dono passar antes do comprador. Então, essa é uma realidade. Uma outra coisa que eu gostaria, o nosso tempo passa tão rápido, que já está daqui a pouco está vencendo o nosso tempo. Uma outra coisa que o que a gente percebe é que o pior já passou, né? Não saímos da crise, obviamente, mas o pior já passou. E o que fazer para sair da crise? Qual é a sua sugestão aí que você daria, o seu palpite? Hoje a gente tem pouca, ou seja, tem pouca ciência nisso, né? Nós que somos pesquisadores sabemos que tudo tem que ter uma base científica, e isso não tem uma base científica, tem muita percepção do que está acontecendo no mundo, que a gente estuda, mas não é uma... Mas o que você... Como é que é a sua visão para pequeno e médio empresário que está nos assistindo, e até o grande também, né? O que fazer para sair da crise? Você já deu algumas dicas aí. Eu assisti a uma live de uma pessoa que eu já fiz um treinamento com ele, que é companheiro meu de Empretec, né? Facilitador do Empretec, do Sebrae, assim como eu, e chama Luiz Fernando Garcia. E numa das lives dele, ele estava explicando que o empresário ele precisa também passar pelo ciclo do luto, né? O que acontece no ciclo do luto? Você começa negando, depois você já aceita, você assimila, né? Então, cada empresário hoje ele vai ter que achar o seu jeito para poder suplantar. E eu sempre falo, né, assim, no início, né, de tudo isso, eu também senti um impacto muito grande. Eu fiquei paralisado, porque eu ficava pensando, e agora? Eu comecei um ano tão bom, sabe? Com muito trabalho, e estava buscando novas coisas, cheio de planos, e aí, de repente, para tudo. Puf, né? É como se fosse uma morte mesmo. Então, você tem que vivenciar esse processo todo e achar seu jeito. Minha recomendação para qualquer empresário, você tem que buscar alternativas. Como é que eu vou buscar alternativas? Hoje nós vivemos a era do conhecimento. Você vai ter que aprender com quem sabe fazer, né? Vai ter que fazer benchmark, vai ter que se buscar novas capacitações. O que era verdade em fevereiro, hoje é mentira.
né? Então, você vai Verdade, descobrir o seu novo verdade jeito. E absoluta isso essa. só vai depender de você, né? Hoje depende de você. Você que vai ser o responsável em desenvolver o seu novo processo, né? Então, se preparar, inclusive psicologicamente, né, para enfrentar essas dificuldades. E você tem que buscar novas capacitações, descobrir novos ambientes, descobrir novos mercados, implantar tecnologia. A tecnologia está aí, veio para ficar, não vai mais embora, né? Você mesmo já falou, isso só foi acelerado, né? Coisas que eram para acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, aconteceu agora nesse período, né? Nós precisamos usufruir, utilizar da melhor forma possível esse momento de crescimento, né? E você tem que ter conhecimento, tem que ter capacitação. Eu acho que hoje o empresário que não estiver pensando em se requalificar como profissional, como ser humano, ele vai ter sérios problemas a partir de agora. Porque quem conseguir, quem for profissional, vai se estabelecer. Quem não conseguir se profissionalizar, pensar o mercado, pensar a empresa, vai ter sérios problemas, né? Eu já tenho algumas notícias de algumas empresas que já estão pensando em passar para frente, porque o grupo gestor não vai conseguir dar conta, né? E precisa dar uma mexida na forma de gestão, né? Encarar o mercado de forma diferente. E aí entra, talvez, o meu tema do doutorado, que é buscar competir, né? É. Cooperar e competir ao mesmo tempo. É mudar a mentalidade, é quebrar os paradigmas, fazer com que características mais fracas em você sejam mais fortes, principalmente quanto à rede de contatos, quanto à busca de qualificação, a sua melhoria de qualidade enquanto profissional do mercado, seja gerente, seja proprietário, seja o caixa, seja o balconista, o vigia, vai ter que pensar uma forma diferente para fazer as suas ações a partir de agora. Essa é uma colocação que inclusive, eu escrevi um artigo essa semana, está lá no meu LinkedIn, sobre a importância da educação corporativa no atual momento. Tá? Então, quem quiser ler, vai lá no meu Joedir Teixeira, vai lá no meu LinkedIn, ou nas minhas redes sociais. É um artigo que eu escrevi essa semana. O que vai acontecer? Nenhum negócio, né? Nem o meu, nem o seu, você como professor teve que se reinventar, eu como professor tive que me reinventar, você como consultor, como instrutor, ou seja, todos nós, não tem nenhuma profissão que vai ser igual depois da Covid-19. Nenhum negócio vai ser igual. E como é que muda? Eu trabalho muito com educação de adulto, né? Que é a andragogia, né? O adulto só muda com conhecimento. Não tem como você mudar se não introduzir novos conhecimentos, se não absorver novos conhecimentos. Ele Então, só essa aprende o que quer. Hein? Ele só aprende o que quer. Só Não aprende o adianta que querer quer. empurrar na cabeça dele o que ele não quer, porque ele não vai entrar. Não vai entrar. E ele só muda a partir do momento que ele toma conhecimento. Então, Sim. novos conhecimentos são fundamentais nesse momento. Tá? A gente, obviamente, que a gente que é pesquisador, trabalha com educação, a gente valoriza muito mais. Isso eu fico triste, porque, lamentavelmente, num país onde a educação é tão desqualificada, vamos dizer assim, do ponto de vista geral, né? E as pessoas não valorizam o conhecimento. E você não muda nada. Hoje, num passado recente, as empresas, já não tão recente assim, as maiores empresas do mundo eram as empresas de petróleo e as montadoras de automóveis, em função dos seus grandes parques fabris. Hoje, as maiores empresas do mundo são as empresas de tecnologia. E o que essas empresas têm? Elas só têm duas coisas: tecnologia e pessoas. Mas, no fundo, quem faz a tecnologia funcionar são o quê? São as pessoas. Então, hoje, não existe empresa de sucesso sem pessoas qualificadas. Isso é que eu acho que é um recado que a gente tem que passar para todo mundo, que todos aqueles que estão nos ouvindo,
que entenda isso e passe essa mensagem. A gente não vai sair do que onde a gente está se a gente não absorver novos conhecimentos. Então, nesse momento, procure conhecimento. A gente trabalha com conhecimento, mas não é porque eu trabalho com conhecimento, não. Lá na Universidade do Varejo, onde eu tenho diversos cursos na área de gestão, eu botei os cursos de R$ 359 a R$ 70 reais. E a procura é muito baixa ainda. Então, significa o seguinte: se você colocar de graça, as pessoas não fazem. Então, a gente valoriza pouco o que é muito importante para a sociedade. A gente só chegou a esse ponto que a gente chegou na nossa sociedade em função da falta de educação, né? E, obviamente, a educação leva ao conhecimento. Então, essa sua colocação, para mim, foi fundamental, da importância de você procurar novos relacionamentos, procurar participar da sua atividade. Você deve ter uma associação de classe, uma associação de lojista, qualquer que seja a associação, procurar estar participando disso para você ter novas informações. O nosso objetivo com esse papo de gestão, Vladimir, é a gente justamente levar esse tipo de informação, e o objetivo é contribuir com aquelas pessoas que estão nos assistindo, principalmente pequeno e médio, para que ele possa acordar, né? Porque, lamentavelmente, o empresário brasileiro, a sociedade brasileira, de modo geral, ela vive mais ou menos a síndrome do sapo. Se você pega o sapo e joga na água fervendo, qualquer que seja a profundeza da panela, ele vai pular e vai saltar. Se você põe na água fria e põe no fogo, ele morre quietinho. Nesse momento, nós estamos todos na síndrome do sapo, achando que não é com a gente, que quem tem que mudar é o vizinho, e quando a gente acordar, ou seja, não tem mais jeito. Então, é o momento de repensar, buscar novos conhecimentos, buscar participação, conversar com os amigos, conversar com as pessoas que têm mais conhecimento, ou seja, é um momento de ampliar o nosso leque de relacionamento e de conhecimento. Eu vou usar um termo aqui que o meu amigo Vitor Hugo, lá de Recife, da Aeroplanos do Brasil, usou num seminário que ele fez. É importante agora você reconectar, né? Voltar a fazer o que fazia. Sim. Então, isso é muito, muito importante. E reaprender a aprender. Deixa eu citar mais alguns aqui. O Jorge Herman, que tem um grande grupo lidera um grande grupo de empresários aqui da região de Campo Grande, que é uma área aqui do Rio de Janeiro. Jorge Rosman, obrigado, Jorge. João Francisco trabalha numa empresa para a qual eu faço consultoria. Boa noite, João. O Bio Lacerda, meu companheiro de Petrobras. Meu amigo José Otávio, fomos gerentes juntos lá no Nordeste, tivemos um bom período de Petrobras. O Gilmar Monteiro, enfim, e muitas outras pessoas estão aqui nos acompanhando. O nosso horário já se esgotou, e eu tenho aqui muitas perguntas que eu gostaria que a gente poderia conversar aqui durante, no mínimo, mais umas 2 horas, teria assunto para isso, né? Na sua percepção, o que mudou na sociedade, né, com a crise, e que pode torná-la melhor? Ou seja, a sociedade vai sair melhor ou pior do que entrou na pandemia? Essa é fácil, hein? Olha só. Sem dúvida vai sair melhor, né? Vai sair melhor. O que mudou? Qual foi a evolução que nós tivemos? Eu acho que o cuidar do outro, sabe? Esse olhar mais de atenção ao teu vizinho, à tua família. Para você ter a ideia, teve pessoas que conheceram a esposa nesse tempo de crise, né? É importante. Tem gente casado há 30 anos, né? Casado há 30 anos, pois é. Já pensou? Então, assim, eu acho que com o cuidar do outro vai ser um aprendizado muito importante, e isso vai contribuir muito para as relações, né? Relações familiares, relações pessoais, profissionais, e isso vai fazer com que você preste atenção naquela pessoa que às vezes está simplória, né? Mas é uma pessoa muito importante para o teu negócio e para a tua vida. Uma outra coisa, só para a gente encerrar, o que você percebe de mudanças estruturais
que essa crise pode ter provocado. Por exemplo, dos pontos que eu sempre procuro analisar é que a cadeia mundial de suprimento ela foi totalmente colocada à prova nesse momento, né? Onde 90% dos EPIs da área de saúde, por exemplo, produzido na China, 95% dos princípios ativos para a fabricação de medicamentos produzido na Índia. Se tivesse um problema maior na Índia, tu já viu o que vai acontecer no mundo. Vai todo mundo morrer por falta de remédio, né? Porque os princípios ativos vêm tudo de lá, ou 95%. O que você acha que vai acontecer de mudanças estruturais, principalmente nessa cadeia mundial de suprimentos? Você acha que vai alterar alguma coisa? Como é que você percebe isso? Eu acho assim, prestaram mais atenção nas nossas carências. Nós precisamos, nós, mundo, precisamos melhorar urgentemente o nosso sistema de comunicação, nosso sistema de internet, né? Nós temos muitas falhas, muitas falhas. Apesar de nós estarmos, né, nós aqui, eu e você, tão próximos, mas se eu sair daqui a 50 quilômetros, já vou ter uma dificuldade enorme de estar fazendo essa live aqui contigo, né? Então, nós precisamos levar comunicação, levar estrutura, infraestrutura para o interior do Brasil. Porque lá também nós temos uma população muito grande. Aqui no estado do Amazonas, por exemplo, nós temos meio a meio, metade na capital e metade no interior, a nossa população, né? Mas já foi muito mais complicado. Aqui já teve 70-30, principalmente quando tinha a questão lá da Zona Franca pujante aqui. Então, nós precisamos ter, os governos, principalmente, ter uma visão mais apurada quanto à questão da infraestrutura de comunicação. Essa é uma necessidade que eu vejo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essas dificuldades poderão ser suplantadas pelos cérebros que estão trabalhando mais rápido, fazendo coisas acontecerem mais rápido, né? E aí nós vamos ter novos medicamentos, nós vamos ter novas formas de atendimento. A telesaúde, por exemplo, é uma evolução enorme, né? Que já estava aí há algum tempo, mas estava assim, muito lentamente, e agora teve um impulso muito grande pela necessidade que aconteceu. Então, nós temos alguns setores que eu tenho certeza que eles vão mudar para melhor a nossa convivência enquanto pessoas, enquanto cidadãos no Brasil e no mundo. E a gente tem aí a chegada da 5G, da tecnologia 5G, que ela vai impulsionar uma outra coisa, que é a internet das coisas, né? Já tem aí alguém dizendo, ontem eu estava vendo uma pesquisa, foi a Samsung que divulgou, que nos próximos 5 anos o smartphone vai ser igual ao fax, né? Isso aqui vai ser o fax daqui a 5 anos. Porque você não vai ser preciso mais você usar nenhum aparelho para você se comunicar. Eu posso chegar e projetar na palma da mão aqui uma tabela, eu quero saber os números da minha loja. Eu chego aqui com um botão da camisa, eu ponho ali numa parede e ali eu faço como se tivesse um slide fazendo uma apresentação. Enfim, a tecnologia 5G aliada vai proporcionar a entrada forte da internet das coisas, e a internet das coisas eu acho que vai mudar muito isso. Se a gente conseguir implementar isso no Brasil, eu acho que a gente vai dar um salto grande de qualidade. Eu gostaria, então, de agradecer muito a sua participação. Foi um papo muito bom, entendeu? Até fluiu melhor do que eu imaginava, né? Mas, por mais que a gente ache que vai dar tudo certo, esse foi um papo muito bom. As lições que a gente vai aprender com essa crise, nós já falamos sobre ela, nós já falamos os principais impactos, falamos aí. Eu acho que tenho certeza que, eu tenho certeza que esse papo pode ter contribuído aí para mexer um pouco e tirar as pessoas da zona de conforto, né?
Eu estava conversando com um amigo numa reunião semana passada e disse o seguinte: olha, se você não provocar desconforto, alguma coisa está errada. Né? Então, a gente tem que sair daqui provocando desconforto nas pessoas, aquele que está pensando que está tudo igual antes, que o reloginho era aquele reloginho, o ontem foi igual a hoje, o hoje vai ser igual a amanhã, que mudou tudo, não é nada disso mais, e que ele precisa estar focado aí para fazer uma verdadeira disrupção aí no seu tipo de negócio. Agradecer muito a sua participação, dizer que em breve nós vamos fazer uma rodada aqui de assuntos específicos e com certeza você vai ser convidado para a gente falar sobre um tema específico aqui nesse papo de gestão e deixo aí para você fazer as suas considerações finais e a sua despedida. Muito bem. Joedi, muito obrigado pelo convite. Agradecer enormemente a oportunidade, né, de estar batendo esse papo. Agradecer as palavras carinhosas, né, do teu público e colocar à disposição para a gente estar sempre trocando informação, né, participando dessas comparações entre duas regiões deste imenso país, né, que são regiões distintas, que têm demandas distintas, mas que acabam sendo coincidentes. Né? Mas nós estamos sempre à sua disposição. Você sabe que você é um amigo querido. Né? Eu fiquei com muita inveja daquele prato de bacalhau que você colocou no Facebook. Né? Você está devendo o bacalhau. A Auxiliane já reclamou, disse: eu quero comer esse bacalhau que o Joedi prometeu. Mas, irmão, muito obrigado. Parabéns aí pela tua iniciativa. O Papo de Gestão é um programa que sempre que eu posso eu estou aqui assistindo. Recomendo aos meus alunos, aos meus amigos. E sucesso cada vez mais. Você é um cara iluminado e você consegue transmitir com uma tranquilidade enorme, né, as suas informações. Teus convidados também são pessoas especiais que sempre estão trazendo conhecimento para todos nós. Um grande abraço e vamos esperar que o Brasil mude para melhor. Essa é a nossa esperança. Agradecer a todos o nosso público que esteve até agora com a gente. Já são 9h19, já ultrapassamos 20 minutos aqui do nosso tempo. E convidar a todos, inclusive você, para, na próxima terça-feira, eu vou estar aqui conversando com o Paulo Protásio. O Paulo Protásio é uma lenda do desenvolvimento no Brasil. Ele trabalhou no Brasil, trabalhou na ONU, trabalhou um senhor de 80 anos que vocês vão ver, ele tem ideia de 19 anos. Parece ser um jovem, ele está pensando o Brasil daqui a 50 anos, se você ter uma ideia. E eu vou ter a honra de... Ele foi presidente da Associação Comercial aqui no Rio de Janeiro por dois períodos, foi o fundador da Embratur e o primeiro presidente da Embratur, só para você ter uma ideia do que ele já fez. Foi fundador, ele trouxe franquia para o Brasil, entendeu? Ajudou a criar o Sebrae, todas as instituições que você vê aqui, o Paulo esteve envolvido na sua criação. E ele vai estar aqui com a gente na próxima terça-feira e tenho certeza que será um excelente papo. E eu convido a todos para que possamos estar juntos aqui, desejando a todos uma excelente semana e um beijo a todos e muito obrigado pela participação do meu amigo, meu colega de doutorado aqui da Argentina. A gente teve a oportunidade de saborear uns vinhos excelentes, né? E aquela cerveja também especial lá da Argentina. Um grande abraço a todos e uma boa noite.